E se você pudesse ver através das coisas e flutuar seguindo o que está escrito em um livro? Sejam bem-vindos ao canal Minutos de Cinema e TV. Hoje vamos falar de um curta-metragem lançada pela Netflix chamado A Maravilhosa História de Henry Sugar. Então deixa o like e compartilha para nos ajudar. Henry Sugar, Benedict Cumberbatch, é o pseudônimo de um solteirão avarento que usa sua fortuna herdada para financiar seus hábitos de jogo. Henry tem 41 anos e herdou sua fortuna de seu pai rico. Ele era egoísta demais para compartilhar a fortuna com alguém e, portanto, nunca se casou. Ele gostava de roupas, era alto, mas não particularmente bonito. Ele dirigia uma Ferrari, que custava o mesmo que uma casa de campo. Henry só queria ficar mais rico. Alguns compram ações e ações. Alguns compram arte ou diamantes. Alguns apostam. Henry era um jogador e não hesitava em trapacear. Henry visitou seu amigo William W. e passou um tempo em sua biblioteca, que estava repleta de volumes de livros encadernados em couro do chão ao teto. Henry nota um livro específico da coleção, que parecia deslocado. Ele se depara com um livro do relatório de 1935 do médico Zezé Chatterjee, um Dev Patel, sobre Imdad Khan, um Ben Kingsley, um homem que afirmava poder ver e interagir sem usar os olhos. Imdad se anunciou ao Dr. Chatterjee em 2 de dezembro de 1935, em Calcutá, e pediu para ser submetido a qualquer tipo de teste para validar sua afirmação. Imdad tinha 61 anos, cabelos brancos e bigode branco. Imdad diz que viaja com um circo e toda vez que o circo visita uma nova cidade, ele faz o mesmo teste no maior hospital daquela cidade. Chatterjee cola as pálpebras de Imdad e depois cobre-as com massa e depois enfaixa todo o rosto para garantir que Imdad não veja nada. Imdad sai confiante do hospital e vai para as ruas. Imdad pegou uma bicicleta e foi embora. Depois de observar Imdad realizar feitos ainda maiores em seu próprio número de circo, o médico entrevistou Imdad e ele lhe contou sua história de vida. Imdad nasceu na Caxemira em 1873. Em 1886, Imdad se juntou ao circo e economizou o Rs. 3.000. Quando jovem fugitivo de um circo itinerante, ele procurou um guru conhecido como o Grande Yogi, Richard Ayoade, que podia meditar enquanto levitava seu corpo. Próprio corpo. Imdad viajou para a cidade perto do Ganges e alugou uma carroça para viajar até a selva. Seu companheiro de viagem era um discípulo do Yogi. O discípulo desapareceu quando soube que Imdad estava procurando o Yogi, mas Imdad ficou de olho nele e o seguiu pela selva. Eventualmente, Imdad chega a uma clareira com 2 cabanas. Imdad se escondeu em uma árvore e viu o Yogi levitar com seus próprios olhos. Imdad se revela ao Yogi. Yogi queria atirar um tijolo em Imdad, mas imediatamente fica arrependido de suas ações. Relutantemente, ele lhe ensinou seu método de meditação, que deu a Imdad suas habilidades. Imdad tinha 17 anos quando começou a mediar. Em 5 anos, ele conseguiu se concentrar por 1,5 minutos. Em 1907, quando tinha 34 anos, ele conseguia se concentrar por 3 minutos sem divagar. A essa altura, ele já conseguia visualizar o contorno dos objetos à sua frente, sem abrir os olhos. Nos 8 anos seguintes, Imdad aperfeiçoou sua técnica de leitura de cartas, gráficos e mapas, mantendo-se vendado. Em 1915, ele o aperfeiçoou. Mas o público nunca acreditou nele. Embora Imdad tenha morrido durante a noite, antes que os médicos pudessem estudá-lo mais detalhadamente. Chatterjee via Imdad como um milagre médico. Imdad pode levar a visão cega ou a audição surda. As possibilidades eram infinitas. Chatterjee registrou cuidadosamente tudo o que Imdad disse e encadernou em um livro para mantê-lo seguro. Praticando as meditações de Imdad durante 3 anos, Henry consegue enxergar através do jogo de cartas. Henry segue perfeitamente as instruções de Imdad e progride muito mais rapidamente. Ele reduz gradualmente o tempo necessário para ler os cartões de 1 minuto para 5 segundos. Henry usa essas habilidades em um cassino e ganha 30.000 libras esterlinas no blackjack. Henry aprende a perder de vez em quando para não chamar a atenção dos clientes.
Henry voltou para casa e de repente percebeu que não queria todo esse dinheiro que ganhou tão facilmente. Ele poderia ser o homem mais rico do mundo se quisesse. Insatisfeito com sua facilidade em ganhar dinheiro, ele o joga da varanda nas ruas de Londres. Como ele quase causou um motim, a polícia sugere que ele encontre uma forma mais legal de caridade, como doá-la a um orfanato ou instituição de caridade. Ele decide viajar pelo mundo, ganhando dinheiro com suas habilidades sob vários disfarces e estabelecendo uma rede de hospitais e orfanatos de sucesso. Em um ano ele já havia ganhado 120 milhões de libras. Henry acumulou todo o dinheiro na Suíça, que era isenta de impostos. 2 décadas depois, Henry morre aos 63 anos de uma embolia pulmonar que ele sabia que causaria sua morte. Ele acumulou 644 milhões de libras. Ele deixou para trás 21 hospitais infantis e orfanatos bem estabelecidos em todo o mundo. Seu contador John Winston contrata Roald Dahl, o Ralph Fiennes, para escrever sua história sob o pseudônimo de Henry Sugar. Roald completou a história em 1976.